presidente, vereadores, demais cidadãos que assistem a nossa sessão, bom dia. Ontem eu trouxe um tema, eu reavivei um tema que foi trazido à cidade, que já tem em várias cidades, que é destinação para o futebol profissional de verbas públicas, e acabou sendo mais polêmico do que eu imaginava. Porque eu queria apenas explicitar que existe uma outra forma de publicidade, né? E que eu não concordo, mas dá para ver que uma metade acha que é correto, outra metade que não acha que é correto. E eu não intencionava, quem viu a minha manifestação e prestou atenção, não era jogar uns contra os outros e achar que não é uma questão de fundo, né? A publicidade é algo que os governos fazem, tem verba, é histórico. Só eu acho que deve ser usada para fins mais informativos do que placa em estádio de futebol. É uma opinião, né? E a intenção era essa, dizer que eu discordo, e vários vereadores aqui discordaram, outros concordaram. E acho que aquela discussão final ali, que eu acho que o vereador Marcos Cunha foi o que mais ficou até, de certa forma, irritado, e eu dou razão a ele, porque não se trata de achar que o dinheiro poderia ir para a saúde, ou... Claro que se está na publicidade, tecnicamente, só pode ir para a publicidade. Só que antes de fazer o orçamento, tu pode colocar o dinheiro ou na publicidade ou em qualquer outro lugar. Claro, até depois, mas digamos que não se mexa mais. Está ali o dinheiro, a Câmara já aprovou. Eu acho que, à medida do possível, em áreas que não haja competição com o mercado, não tem que fazer publicidade. Vou fazer publicidade do Sanep para quê? Compete com alguma empresa? Não compete, por que eu vou fazer? Eu tenho que prestar um bom serviço, acabou, não vou perder o serviço para ninguém. Todos precisam de água. É um raciocínio, né? Mas a ideia era essa, não era fazer aquela... Agora, hoje eu vou tocar, Tenente Bruno, num tema, em função de uma frase que o vereador falou ontem, e de novo, não é um tema partidário. Os vereadores aqui ficam brincando porque a gente toca em termos que parece que vai rachar partido, coisa parecida. Não é isso. Ontem o vereador... E é um tema sério que eu vou falar. Não que o outro não seja, mas esse é mais profundo, mais sério. E eu também vou levantar polêmica, porque eu acho que é importante que a gente faça essas reflexões públicas, né? Até alguns vereadores que eu gostaria que se aliassem comigo não estão aqui. Ontem o vereador Tenente Bruno disse assim, frisou bastante, foi bem enfático: eu sou a favor da pena de morte. E eu quero dizer, eu sou contra a pena de morte, em qualquer situação. Isso não tem nada a ver com a possibilidade de matar ou se defender. Não estou falando de ações pessoais. Eu estou falando do Estado defender juridicamente, matar alguém por crime. Eu sou terminantemente contra. Eu não acho que existam pessoas irrecuperáveis. Eu não penso assim. Eu acho que isso aí é decretar a falência da humanidade. Achar que alguém não tem recuperação e dizer, bom, então a humanidade está perdida. Todo o discurso aquele de Deus, da imortalidade, do que já... Não fale mais nisso, então. Não fale mais nisso. É o decreto da falência. Se alguém disser, não, esse é irrecuperável, bom, então a humanidade faliu. Faliu. Outro argumento, que diz assim, não, mas as pessoas vão para a cadeia e voltam pior. As pessoas vão para a cadeia e voltam pior. Mas então o problema é da cadeia. O problema é o sistema penitenciário. O medo da pena de morte inibe novos delitos. É outro argumento. Olha, vai num morro tomado pelo tráfico, vou citar o Rio de Janeiro, mas vai numa vila pobre, numa grande cidade tomada pelo tráfico, e pergunta se algum daqueles meninos tem medo da pena de morte. Se tivesse, não estava ali. Porque a pena que eles aplicam hoje é a pena de morte. Qualquer guri que delatar um sistema de tráfico, a pena de morte está decretada para ele. E essa cena que o vereador Idemar viu,
lá na Jordânia, isso acontece mensalmente no Rio de Janeiro. Sabe como é que eles chamam? Micro-ondas. Eles pegam pneus, empilham, botam o traficante ali dentro e botam fogo. Então a pena de morte já existe e o medo da pena de morte não inibe crime nenhum. Não é isso que inibe. O medo da cadeia, o medo da pena de morte, o medo... Não é isso. Isso é provado. Se fosse assim, o medo faria as pessoas saírem do tráfico. Não faz. Eles ficam. Outro argumento a favor. É uma arma contra o crime. A pena de morte vai fazer muito sair do crime. Não faz, pessoal. Eu acabei de dizer que não faz. A pena entre criminosos é a primeira pena. Se tu resolveu trair alguém, eu inclusive tinha um amigo mesmo, amigo de anos, que delatou onde ele comprou maconha, não foi cocaína, não foi. Foram na casa dele, na frente da mulher do filho, quando ele abriu a porta, recebeu um monte de tiro, porque ele tinha acabado de dizer um dia que ele tinha comprado a droga. Isso faz 2 anos, sabe de quem eu estou falando, né, o Glauco? Pena de morte no Brasil, nas camadas pobres, entre o tráfico, já existe há muito tempo. E não diminui nada. Então não é a pena de morte que vai melhorar, que vai fazer melhorar a situação. Eu acho que todo mundo tem direito a se arrepender, o direito ao arrependimento, o direito a sair dessa situação. Não considero que haja qualquer vingança ou alívio da sociedade ao matar alguém. Não considero. Não acho que a sociedade fica melhor. Eu lembro até, falando nisso, daqueles filmes que a gente assistia, né, no Faroeste, quando a cidade se reunia para enforcar alguém, como se aquilo fosse um alívio. Bom, agora nós estamos fazendo vingança, nós estamos fazendo... É o mesmo que aplicam hoje esse pessoal lá na Jordânia, não sei aonde. Aquilo ali é um sinal para aliviar, para confortar as vítimas. Mas uma coisa não recupera a outra, eu acho que até piora. E o mais sério para mim é que a pena de morte é algo que não se recupera mais. Nos Estados Unidos, 37 estados aplicam a pena de morte. Das 50 estrelinhas da bandeira, 37 têm pena de morte, em estágios diferentes. Se forem ler os livros sobre a pena de morte nos Estados Unidos, vão ver que chega perto de 40% erros consentidos anos depois. O cara que é doente mental, por exemplo, que matou alguém, ele merece a pena de morte? Vão lá ver quantos doentes mentais nos Estados Unidos morreram por causa disso. Então eu acho, vereador Tenente Bruno, que o tema da pena de morte é um tema, principalmente, né, eu não sou religioso, tenho um profundo respeito e um desconhecimento, uma ignorância muito grande sobre religiões, mas certamente tem uma influência do cristianismo, porque nós todos temos, né, o catolicismo é muito forte, as religiões evangélicas são muito fortes, as religiões afros têm influência católica muito pesada, né? E eu acho complicado a gente conciliar pensamento cristão, uma sociedade cristã, com pena de morte. Acho muito complicado. Pregar a pena de morte eu acho terrível. Dizer que é a favor da pena de morte, atribui ao Estado, pode matar em alguns casos. Não, eu acho que nós devemos recuperar as pessoas, no tempo que for necessário, perseguir isso, e não defender. Eu queria dar 1 minuto ao vereador, eu digo 1 minuto porque eu tenho 1 minuto só, ao vereador Viana. Eu gostaria de não deixar passar em branco também a minha posição de contrariedade à pena de morte, até porque, além de convicção religiosa e outras convicções, seria confessar que o homem não tem capacidade para vencer o crime. Seria confessar que nós, então, temos que nos entregar para o que está aí e que não somos capazes de vencer. E até mal comparando, a cultura que vivemos hoje, que tem muito se ouvido, é que os políticos
não nos representam, né? Dizem que os políticos são isso e são aquilo. Mal comparando, seria também dizer que não devemos mais ter políticos, que devemos acabar com os políticos, matar, entre aspas, a política. Quando a política, né, é necessária para que a sociedade possa se desenvolver e quando os homens são necessários para poderem, se vencendo, inclusive a essas dificuldades, fazer com que qualquer homem possa também compartilhar e contribuir para que o mundo fique melhor. Inclusive, esses que, infelizmente, a gente, em momentos de raiva, em momentos dessas coisas que têm acontecido, somos até capazes de dispensar que são desgraçados, né, porque fazem tantas coisas. Mas também gostaria de dizer que sou contra a pena de morte e que é possível, sim, recuperar qualquer homem. Bom, para finalizar, então, eu diria o seguinte, ó, do ponto de vista religioso, para mim, a pena de morte é o homem se declarar maior que Deus. Para mim é isso. Eu não sou religioso, mas dizer que eu tenho o direito de matar alguém, eu sou maior que Deus que perdoa tudo. Em tese, não é assim? Eu não perdoo. Eu sou maior que Ele. Do ponto de vista moral, eu acho que é decretar a falência da humanidade. Nós não temos mais como recuperar isso aqui. Vamos matá-lo, vamos extirpá-lo. E do ponto de vista factual, é só olhar onde tem a pena de morte e ver se diminui a criminalidade. Não diminui, ela aumenta. A pena de morte aumenta a violência e a criminalidade. Então, eu acho que nós não temos razões nenhuma para defender a pena de morte. Mas é um tema polêmico, é um tema que se arrasta pela humanidade, né? Eu acho que a gente tem que buscar a vida e não a morte.